Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais um podcast do CVM. Hoje, numa linha editorial nova, a gente está chamando de Pode Viver de Particular. A gente está trazendo colegas, médicos, alunos do CVM, que estão trilhando esse caminho de viver de particular, para que você possa também, você colega médico, possa descobrir que você também pode viver de particular. Basta você querer, acreditar, seguir o método, estar no ambiente certo e não desistir. Hoje eu vou falar aqui com o Dr. Pablo, que é neurologista lá em João Pessoa, é um dos médicos que eu tenho a honra, né, de ter ajudado aí a transformar a vida. E ele vai falar dessa transformação aqui. A gente vai bater um papo, ele vai falar um pouco como é que tem sido para ele a jornada dele aí pelo atendimento particular, das coisas boas, das dificuldades. Então, eu te convido a ficar aqui comigo até o final, para você que quer viver de particular, ou se você já vive de particular, para você ir para o próximo nível. Obrigado por aceitar esse presente. Eu quero honrar você, por você ter aceitado. E eu tenho certeza, meu irmão, que há um ano e meio atrás, você se inspirou em alguém, velho. Exato. Um ano e meio atrás, eu fiz essa mesma live e você me prometeu que eu ia ter resultado suficiente para ter outra e colher os resultados depois. E isso está se concretizando, isso é fantástico. A gente cria, a gente vai lá, cumpre o que a gente tem que fazer e a gente colhe os frutos disso. Meu irmão, então, quero que você se apresente para os colegas, fale seu nome, sua especialidade, onde você está falando. Eu sou Pablo Lorenzon, eu sou neurologista aqui em João Pessoa, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, passei um tempão em São Paulo e depois vim para cá. Realmente, quando cheguei só porque consegui uma vaguinha no hospital universitário, um concurso público, para me dar, na época, achava que era alguma situação de maior segurança, né? Fiz de tudo para entrar no convênio, como a maioria dos médicos, né? Também, para ver se me dava alguma segurança, e começou, né, aquele espiral de sobrecarga, que tudo que eu queria fugir de São Paulo, que eu de fato tinha, trabalhava em 2 hospitais e passava visita, consultório em 2 clínicas e atendimento de volume, quer dizer, pressão dos chefes para poder atender quanto mais, né, pacientes em menor tempo, aquela história toda, né? E eu já estava ficando farto disso tudo, vamos embora para João Pessoa, lá eu vou ter uma condição melhor e tal, mas acaba que você fica no mesmo problema, né? E vendo, assim, pouca alternativa de saída, né? Isso que começou a me deixar meio apavorado, e a saúde começou a declinar, devagarzinho, naquele começo de ano, antes de entrar no CVM, eu cheguei a ter até um problema, uma ativação de doença diverticular, fiquei até internado, e saúde ia de mal a pior, sem exercício físico suficiente, e sem nenhuma vontade mais nem de fazer medicina. Eu falo isso com toda sinceridade, ficava pensando mesmo se era aquilo realmente que eu devia ter feito na vida. Incrível isso, né? Aquele sonho de criança, de adolescente, de pessoa que fez de tudo para entrar numa faculdade difícil, né? Todo aquele processo, e você jogar depois, nossa, será que eu fiz a decisão certa, né? Você se questiona. E num belo dia, como eu já tinha contado, aparece o colega médico, rasgando um diploma de médico na minha frente. Eu achei aquilo, meu Deus, que agressivo, né? E aí, lógico que tinha todo um porquê por trás, mas eu particularmente me interessava naqueles vídeos que davam dicas da transição. Isso eu achava, e comecei a ver um atrás do outro. Acho que a Tami orientava muito isso na época. Como é que eu faço para me livrar desse convênio e transformar essa legião de pacientes que eu já tinha consulta para daí 2, 3 meses, vai lá, não é possível que eu não consiga sair desses convênios e seguindo na minha clínica privada, né?
Então, eles deram todo o caminho, e a minha segurança começou a aumentar, Olha, foi fundamental. Se não fosse as aulas, se não fosse a orientação de vocês, e vocês estarem do nosso lado, respondendo dúvida, o grupo de WhatsApp, sem esse empurrãozinho, a gente não teria conseguido, não mesmo. E isso foi um divisor de águas mesmo. E eu lembro que, na época, eu tinha 2 clínicas, né, e no final do ano passado, final não, foi metade do ano passado, eu defini que só ia atender convênio numa clínica melhor, mais diferenciada, e deixaria uma outra clínica que eu trabalhava para atender os convênios. Isso tirou bastante o peso da secretária de ter que dizer, quer consulta para convênio, tem só para daqui 3 meses, particular tem para amanhã, na mesma clínica. Isso para mim era terrível, eu já tive experiências péssimas em relação a isso. Eventualmente, lógico, quando não se tem condição de outro jeito, mas para mim foi o que não trouxe nenhum tipo de estresse, o fato de eu continuar atendendo numa clínica mais modesta, o convênio, e a outra melhor, mais bem localizada, particular. E aí, nossa, a clínica de convênio já começou a partir de julho, agosto, já tinha enchido até o fim do ano de consulta, né? E até mesmo os pacientes do convênio que já não podiam mais marcar, porque não tinha nem mais vaga, passaram também a ir para o consultório privado. E aí eu senti segurança mesmo, no final do ano já saí, até antes, viu, novembro mesmo, eu já não atendi mais na clínica. Começou dezembro, acho que atendi um único dia de dezembro, e foi mágico, quer dizer, a agenda continuava cheia, eu atendia 10, 12, 15, num período eu passei a atender 4, né, 4 apenas, e isso continuava cheio. O meu problema para aumentar isso foi sempre também o hospital universitário, sem dúvida, infelizmente, o meu serviço que me trouxe para cá, eu devo muito a eles e aprendi muito lá, colegas incríveis, e o fato de você estar num ambiente de universidade é muito boa, a interação com os alunos, né? Mas foi o trabalho mais frustrante que eu já tive em toda a minha vida. O fato de você não conseguir dar o seu melhor, de ajudar, as consultas apressadas, o paciente que não tinha nem condição de retorno, era daqui a 3, 4 meses. Nossa, eu não sabia como sair dali, não tinha o menor... eu queria um jeito de conseguir sair dali, e só depois que eu vi realmente que o consultório particular tinha condição de suprir, eu saí, mas saí sem sombra nenhuma de dúvida. Isso me deu uma lua de mel, como eu falei. No começo desse ano, quando eu saí em definitivo, minha nossa, era como se eu tivesse, ao mesmo tempo, de férias e trabalhando, porque eu passei a fazer a medicina como eu gostava, demandando tempo suficiente para cada paciente, escutando com atenção, com curiosidade, cada história de cada paciente. Nossa, é aquele efeito ufa, né, e o efeito uau, saindo do HU, saindo do convênio baqueado, né, e saindo do consultório privado, sabendo com certeza que tinha dado o seu melhor, e via no rosto dos pacientes, no feedback que eles davam para a secretária, nossa, a gente sai de lá outra pessoa, muito melhor. E aquela sensação de que não estava fazendo a coisa certa, lógico, sumiu. Hoje eu tenho um entusiasmo, de novo, gigantesco, como eu nunca tive, pela medicina, né? E com possibilidade de melhorar cada vez mais, por que não? Que massa. Uau! Uau, meu amigo. Imagina.
você trouxe muita coisa aqui. Eu preciso dar uma explorada aqui em algumas coisas muito importantes. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho como que você se sentia nessa época aí. Você falou tanto do atendimento de volume no plano, quanto do atendimento de volume no serviço público. E eu queria que você tentasse fazer o esforço de lembrar como é que você se sentia quando você estava ali fazendo a medicina daquele jeito. Eu me sentia subutilizado, eu sentia que precisava perguntar mais algumas coisas, examinar de forma mais detalhada, para ter o diagnóstico mais preciso e para ter depois uma colaboração do próprio paciente, um tratamento mais adequado, né? E ainda mais os pacientes com quadros até desafiadores, outros casos interessantes, mais raros e tal, a gente não dava a sala de espera cheia, eventualmente gente reclamando, a pressão para sair mais cedo, eu tinha que buscar filho na escola, eu tinha que, né, continuar a vida, né, eventualmente eu saía do consultório correndo para o plantão no hospital, né, então é sempre aquela coisa apressada, e isso, eu não sabia o quanto isso fazia mal, mas hoje eu sei, né, mas é basicamente isso, é um sentimento constante de frustração, era isso, de não conseguir, muitas vezes, resolver o problema das pessoas, né. Pablo, e aí, então, você falou que uma das coisas que fez com que você... que a gente chama de dia do basta, né? Ou momentos do basta. Uma das coisas foi você ter ficado internado? Ou teve alguma outra história, assim, que você lembra, que você falou, chega, deu? Doente, eu lembro que eu estava dirigindo um carro de volta para casa, saindo de uma visita ou eu comecei a chorar no meio do trânsito ali, no trânsito não, andando, mas eu falei, meu Deus do céu, no que a minha vida está se transformando, né? Eu falei, não é possível, isso tem que ter uma solução, eu não vou mais me deixar destruir dessa forma, eu tenho que cuidar de mim, né? Botar máscara já está virando clichê, mas é mais do que necessário a gente relembrar que a gente tem que botar a máscara primeiro na gente, né? Senão não tem como resolver nada na vida, e isso afetava tudo, afetava relacionamento com a esposa, com o filho, né? Imagina, tinha reflexo em tudo mesmo, falta de tempo até para contato com a minha família, que é toda lá em Vitória, eu tinha poucas oportunidades para viajar e reencontrar os familiares, os amigos, né? Então, foi mesmo desesperador, e eu peguei na mão para poder me ajudar, porque realmente foi mesmo um diferencial. Né? Eu quero também dar clareza, talvez colocar luz em algo que, para quem está ouvindo a gente, ouvindo a gente agora aqui, para que fique claro uma coisa, Pablo, você, né, eu falei isso na nossa primeira live de consultoria, né, lá atrás, no ano passado, e eu quero falar a mesma coisa agora aqui, que uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu sempre, quando eu lembro desse perfil de médico que a gente ajuda, eu lembro de você, que é um médico que tem um currículo incrível, que tem uma formação incrível. Então, se tu puder falar um pouquinho, né, mas eu me lembro que sua escola foi toda na Unifesp, né? Eu fiz minha graduação em Vitória, em casa, mas fiz 2 anos de clínica médica pelo SUS de São Paulo, depois fiz a neurologia inteira na residência da Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, e lá fiquei para fazer subespecialização, depois mais 2 anos de mestrado e praticamente outra faculdade de medicina. E lá a gente vai ficando, né? Eles aproveitam você para passar visita no Einstein, na Rede D'Or, e
um chefe ou outro, não, trabalha comigo no consultório, tal, mas daquela forma, né? Uhum. 2 horas para chegar no serviço, para voltar, e quando chega, quando a colega daqui me ligou dizendo que tinha saído a vaga, né? Nossa, eu falei, dá para começar a trabalhar aí amanhã? Engarrafado no meio da não esqueço nunca, no meio da Ponte Cidade Jardim, tinha passado no Einstein, no São Luís, tinha que pegar o consultório que era uma travessa da Faria Lima. Acho que se eu fosse a pé, eu chegava mais rápido. E nesse momento ela me ligou, eu falei, pô, eu vou embora. Mas aqui chegando, quer dizer, a gente acaba sem esse conhecimento que o CVM, se eu tivesse tido isso, né, na época que vim para cá, vixe, quanta diferença, né? Nossa. Mas aí eu fiz todo o trabalho tradicional, né, de chegar onde eu estou, mas deu muito mais trabalho. Então, é isso que eu quero dar luz, né? Porque a gente está falando aqui de um médico incrível, com formação incrível, num lugar incrível. E então Pablo, é por médicos como você, cara, que é para você, para médicos como você que o CVM existe, cara. O CVM existe exatamente para ajudar médicos incríveis, cara, a resgatar o prazer de exercer a boa medicina e de fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Então, é sobre isso, é para você. É para você e para todos esses médicos e médicas que você representa, sabe? Médicos que realmente se preocupam com o paciente, que se preocupam em fazer o melhor e, obviamente, né, também se importam, né, consigo mesmos, né, que não entendem que não se despersonalizaram ainda, né? O CVM está tentando chegar nas pessoas antes que elas se convertam em máquinas. Uhum. Então, que bom, que bom que a gente conseguiu. Que bom que eu consegui chamar a tua atenção rasgando aquele diploma e que de alguma forma você entrou no nosso funil, que agora você sabe como é que funciona, né? Oh. E que você Sim. teve acesso aos outros vídeos e por aí vai. Mas, ó, eu queria te perguntar agora, como é que foi para você? Você entrou na turma 14, uma turma muito querida do CVM, que foi em fevereiro do ano passado, 2022. A gente está falando de 1 ano e meio de CVM, mas eu queria te perguntar, como é que foi? Assim como você naquela época, pode ser que alguém agora, neste momento, esteja com uma série de dúvidas. E eu queria te perguntar, você teve algum receio, alguma dúvida de entrar lá em 2022, em fevereiro, no programa CVM? Olha, eu nem sou desses muito impulsivos, não, mas eu sempre penso bastante antes de decidir as coisas, mas a situação estava chegando num ponto que eu realmente, se eu não pedisse ajuda, a coisa ia para o brejo, né? E aí eu acho que eu fui um dos primeiros se inscreverem, né? Então até tive lá, na época, direito a alguns prêmios e tudo, né? A própria live, a, esse ring light que eu estou iluminando agora, livros e, né, tudo vai modificando conforme cada turma, né? Tudo melhorando, mas eu me lembro que fui levar meu menino para a escola e lá fiquei. Lá fiquei até da hora certinha de submeter e realizar o pagamento, e acabei sendo um dos primeiros inscritos, porque eu tinha certeza absoluta que aquilo ia me ajudar, ia mesmo. E assim como deu certo, deu mesmo. Certo. Meu irmão, então me fala aí, uma vez que você entrou, como é que foi para colocar o método em prática? Como é que foi para poder, por exemplo, organizar a questão da agenda? Porque isso é um fato. Ninguém tem tempo sobrando. Então, como é que você organizou a agenda para participar das aulas, para colocar em prática? Como é que foi para É, fazer que o programa funcionasse?
O fato de ter as aulas gravadas, né, facilitava bastante. Eu, enquanto conseguia um tempo livre, já ia assistindo às aulas, tomava nota, anotei tudo num caderninho. O modo como cada um faz, né, para ter o melhor aproveitamento, varia bastante, mas eu tenho uma facilidade para mais até do que para leitura, né? Eu acho que eu consigo escutar um audiobook mais tranquilo do que ler, às vezes me dá um pouquinho de sono, né? Então o fato das aulas me facilitou bastante. E, e tudo que a gente via, com certeza tinha uma utilidade prática para você fazer no teu dia a dia, naquele mesmo dia, naquela hora, se você quisesse. Então, aquilo ia aos poucos incorporando, né? Particularmente a consulta que converte, né? Um dos pilares do CVM, que é praticamente um remodelamento de como deve ser uma consulta, né? Que a gente sempre acha que faz uma consulta boa e tal, mas quando a gente vê de fato como que tem que ser e o porquê daquilo, não é dizer de boca para fora, sabendo realmente o embasamento daquilo tudo, né? Isso fez muita diferença. Os outros pilares, tudo captação assertiva, clínica que encanta, cada pilar daquele a gente ia tentando, na medida do possível, incorporar, e aí a coisa foi indo, né? Agora, é um aprendizado contínuo, não tem como a gente dizer que, né, cada médico acho que tem o seu forte em um dos 4 pilares, né? Idealmente a gente ter todos funcionando bonitinho, porque não tem como dar errado, não. Não tem, não. Desses 4, então, eu imagino que, e eu até uma curiosidade minha, né? Como é que foi para ti, por exemplo, cara, a neurologia é uma das, para quem gosta de clínica, é uma das especialidades que mais apaixona a gente, né? Porque é muito rico o exame, né? O exame clínico e tal. Mas como é que foi para ti, né? Fazer e outra, você já não tem mais 30 anos como colega, como alguns colegas, né, do CVM. Então, eu imagino que para você que tem uma especialidade né, que tem um exame físico assim, que eu falei que eu sou suspeito, né? Eu realmente foi uma das especialidades que eu pensei em fazer, porque o exame clínico é apaixonante, assim, mas ao mesmo tempo é muito complexo, e demorado. Então, como é que foi para ti colocar os pilares da consulta Converte em prática e como é que tá? Como é que foi para ti, e talvez até dando uma contribuição para quem está ouvindo a gente ou vendo a gente, de como é que você foi né? aplicando isso? Na residência médica, ainda mais lá, um pessoal bem tradicional, como onde eu fiz, o exame físico é fundamental. Eles ensinavam coisas que a gente nem encontrava em livro, meu Deus do céu, né? O modo como você estrutura o diagnóstico topográfico, sindrômico, né? Etiológico, o exame físico extremamente detalhado, descrito, né? A gente saindo da residência, lógico que não vai conseguir fazer a mesma coisa, né, no atendimento rápido de convênio, no SUS, e acaba que isso vai desaprendendo, é triste dizer isso, mas vai desaprendendo, você aprende o modo errado de atender. Nessa correria de SUS, e a gente acaba, mesmo dentro da faculdade, muitas vezes, porque a gente é formado, muitas vezes, no próprio SUS, né, e sai de lá, vai atender convênio, e não tem como, você desaprende. Eu chegava ao absurdo de nem medir a pressão dos pacientes. Eu falei isso para você, que quando eu entrei no CVM, eu comprei um esfigmomanômetro novo. Isso é vergonhoso para mim dizer. Mas, então, nossa, isso tudo vai retomando, e com não só o aspecto técnico, lógico, né,
mas é óbvio que uma estrutura de atendimento que dá mais resultado para você conseguir o diagnóstico, conseguir a colaboração do paciente. Então, é todo um processo de aprendizado que você tem que ter a mais, né? E vale muito a pena, vale muito a pena. Sempre, lógico que tem muita coisa que a gente precisa tá resolvendo, né? Mas eu fiquei feliz com o vídeo do Dr. Selmo, o professor Selmo Celeno Porto, quando ele falou, né? E no final, sabe como que você identifica um bom médico pelo tempo que ele gasta na consulta? Eu falei, nossa, isso é para mim, adorei aquilo. É uma validação, né? Ouvir isso de alguém tão relevante, né? Aham, Estamos trabalhando para fazer uma live com ele. aham. Então, depois que você entrou no CVM, começou o que aconteceu depois para você, né? O que começou a acontecer na sua vida? O que começou a mudar no consultório? Né? A gente falou aqui das outras áreas da vida. Como é que foi isso para ti? Fala um A primeira pouquinho. coisa, a gente passa a ter tempo, né? Ter tempo é uma coisa tão escassa na vida do médico que, igual o JP falava, você quase começa a se achar vagabundo, mas a gente incorpora e não pensa mais assim, não, porque o tempo livre é tempo de produção também, de feedback para os pacientes. Aquele feedback que eu morria de medo era uma objeção para mim, imagina só, eu fui reler outro dia aquele diagnóstico que a gente faz antes de entrar no CVM, quais são as suas objeções em relação a viver de particular? Eu morria de medo do excesso de demanda que os pacientes iam ter no meu celular, né? Mas mal sabia eu que eu tinha esse excesso de demanda, mas era de uma forma, assim, um tanto exploratória, né? Porque eles estavam tendo aquilo de graça, né? Às vezes, alguns até do SUS conseguiam o meu número, e eu ia lá pedir uma receita, pedir alguma orientação, alguma coisa, não sei o quê, e convênios, e você, tanta coisa para fazer, tinha que dar demanda para um celular parecendo uma árvore de Natal, como eu já disse. E aí, isso era uma objeção minha. Hoje eu vi que não tem a gente, quando consegue ter a colaboração do paciente para fazer o plano terapêutico, quando você procura ele até de forma ativa, antes que a coisa piore, né? Essa encheção de saco que eu tinha no celular, isso não existe hoje, né? E quando tem, eu respondo de bom grado, porque eu sei que eu estou sendo bem remunerado por aquilo, né? Então, é outra coisa. Eu hoje, nossa, tranquilo, vejo o celular, faço áudio, faço vídeo de resposta, coisa que antes eu ficava meia hora só digitando, né? Mas mudou muita coisa. Então, é isso que tem. Você falou algo aí que eu preciso dar clareza, que eu captei agora. Eu Na, queria até validar contigo. Veja se faz sentido, Pablo. Quando a gente está no atendimento de volume, a gente acaba. Por isso que a gente chama de círculo vicioso, né? Porque é um efeito dominó negativo. Então, olha só, a gente atende rápido na maioria das vezes. Esse atendimento rápido, ele não gera vínculo, ele não gera. Na maioria das vezes, não. De forma bem exata, 40% é o número de um estudo da OMS que mostra que a gente erra no diagnóstico. não responde às dúvidas do paciente também. O paciente sai sem saber o que ele tem, sem ter as dúvidas que ele tinha quando ele entrou no consultório, sem ser sanadas, sem ser envolvido no tratamento. Ou seja, esse paciente ele sai totalmente perdido. Ou seja, quando a gente atende volume, a gente faz um atendimento mal feito, ponto. Sem dourar a pílula. O que acontece? Isso gera
demanda para a gente. É o paciente que entra em contato com a gente e fala assim, doutor, isso aqui eu não entendi, é para tomar assim, é para tomar assado? Doutor, Exato. Ou Uhum. seja, não fazer um atendimento bem feito, ou da melhor forma que a gente poderia fazer, a gente tem retrabalho. Isso. Faz sentido isso? É bem isso. Uhum. Segunda coisa, a partir do momento em que a gente não estrutura um pós-consulta e a gente não muda a mentalidade, por exemplo, quando a gente está no atendimento de volume, a mentalidade mesmo para quem atende particular, que não mudou a mentalidade de proatividade no pós-consulta, o que geralmente a gente faz? Senhor fulano, senhora fulana, está aqui meu telefone, se você precisar, entre em contato. Ou seja, uma posição passiva. O que você trouxe? Você trouxe o seguinte, quando a gente tem essa posição mais ativa no processo, e a gente proativamente entra em contato com o paciente, né? E aí é importante também, eu não sei se você não verbalizou, mas importante aqui eu falar que nesse processo você envolve a secretária também e começa a criar estratificação, como a gente falou, e eu sei que você estava lá na live da Alessandra, né? A gente começa a criar estratificação, né, segmentação dos pacientes. Os pacientes que escolheram ter um atendimento mais próximo com você, os pacientes que querem continuar fidelizados e os pacientes que querem, aqueles que não querem relacionamento sério, que é só uma receitinha, renovar uma receita, um laudo para o INSS. Tá tudo bem. De novo, livre-arbítrio, né? Uhum. A gente aceitar que as pessoas não querem o nosso melhor, mas elas também a gente tem que dar responsabilidade para elas e que, olha, a agenda aqui é prioridade para quem escolheu ter um acesso mais premium comigo. E para essas pessoas, e para as pessoas que mesmo que não estejam no acesso premium, que são fidelizados, para essas pessoas você conseguir realmente ter uma posição mais ativa, você e a sua secretária. Por exemplo, eu não sei como é que você está fazendo aí ainda no seu... E aí eu queria até saber também como é que você está fazendo, mas vou dar o exemplo de como que muitos alunos CVM estão fazendo, que é, para os pacientes que são só fidelizados, o contato é com a secretária. Para os pacientes que são de pai ou de plano de consultas, aí o contato é com você. Então é diferente. É diferente. Bom. E aí quando você entrega quando você está mais próximo, quando você tem essa postura mais proativa, logicamente, para quem aí é mais lógico, logicamente, as demandas, entre aspas, as encheções de saco são infinitamente menores. Faz sentido? Certamente. Eu não sei se é assim que você já está fazendo ou não, mas eu fiz uma leitura, eu tentei parafrasear o que você trouxe, para até, como eu falei, né, no início da live, gerar um pouco de contribuição para quem está vendo ou ouvindo a gente. Com certeza, né? Não faz mal se você pode receber o justo pelo teu trabalho, né? Tranquilo, né? Mas isso ainda tenho que combinar melhor com a secretária. Às vezes eu fico até começando a ficar um pouco mais sobrecarregado também às vezes querendo tomar tudo para si, né? Aquele mito do empreendedor, né? Que não sabe delegar. Eu ainda preciso conversar melhor isso. Mas boa parte das pendências mais tranquilas a secretária tem conseguido. Secretária essa que eu tive passei mesmo com os bons desempenhos desse ano, eu passei por pendengas em relação à secretária. Secretária é muito boa, bacana, interessada em aprender, discutir os procedimentos operacionais padrões que o CVM ensina com ela. Me faltou um pouco as reuniões regulares, mas ela compreendeu e estava dando muito certo. No início do ano e tal, ela ficou gestante, teve que sair, e isso deu um baque, só que aí, depois de algumas más escolhas, isso, infelizmente, ainda não era eu que... Eu trabalho para uma clínica, eu subloco um espaço, né, uma sala, numa clínica que já dá direito a tudo, então não teria preocupação
nenhuma, e a secretária já era incluída. Mas foi uma grata surpresa a profissional que veio no lugar dessa que está em licença, de uma senhora um pouco mais de idade, né? E, minha nossa, caramba, eu consegui que ela fizesse o treinamento do CVM, veio toda feliz me mostrar o certificado. Poxa vida, que diferença, meu Deus do céu. Um português melhor, o cuidado com os pacientes nossa, mãe, né, eu aumentei a participação no faturamento de 1 para 1,5, nossa, ela ficou muito, muito feliz em contribuir com a gente. Só que aí era o período que ela estava só tapando o buraco enquanto havia essa licença da outra, né? E aí eu vi, meu Deus do céu, tudo que a gente conseguiu de benefício, a gente vai para a outra era legal e tal, mas não fez o treinamento e tal. E ela está com um bebê pequeno e tal, também a clínica não quer deixar ela desassistida. E você imagina que eu tomei a decisão de contratá-la de forma única para me assistir, né? Aliás, hoje mesmo foi a reunião que eu conversei com um tempo mais prolongado com ela, combinando como vai ser o salário e tudo mais. E porque essa oportunidade eu não ia deixar, não. Meu Deus, quando eu vi ela tendo que ir embora, e eu ia até falar para o Fernando Mello, olha aqui, secretária com treinamento CVM, você está precisando? Porque ela não ia ficar sem trabalho, com certeza não ia ficar. Mas aí ela própria disse, doutor, eu gostei muito de trabalhar com o senhor, eu queria realmente que voltasse a trabalhar e contribuir, né? Então, tá tudo certo, então, nós vamos começar, mesmo que isso gere um custo, mas é um custo minha nossa. A quantidade de pacientes que ela convertia não era, né? Eu tenho os números desse mês passado aqui, com ela fora, né? Foram mais de 15 faltas, né? De 80 agendamentos, eu atendi só 65. Tudo bem, foi um mês bom. Dá para falar em números? Isso poderia ser incrível, né? Podemos falar em números? Podemos, por favor. Eu tive, nossa, eu nem lembro mais, mas foram 26.400 e alguma coisa, 26K, vai lá. No mês passado consegui barrar a barreira dos 25, né? Eu tive os pacientes que eu conseguia assistir no hospital e cobrava o que devia, né? Mas esse mês foi praticamente só consulta, foram 65, uma avaliação no hospital, que também foi um ticket maior, e engraçado, aí o pilar da captação assertiva, que para mim, eu decidi que já chega também de enrolar, né? Já chega de obesidade mental, como você falou outro dia. A gente sabe tudo que tem que fazer, eles já ensinaram tudo, tintim por tintim, por que não faz? Por que não faz? Então aí eu falei, não, eu preciso de ajuda, então. Essa semana passada eu contratei um profissional para me cutucar. E aí eu já até gravei sexta-feira os vídeos de apresentação, porque meu Instagram é nulo. Eu fiz um vídeo para dizer que eu conseguia, e que poderia continuar fazendo no estilo que é recomendado lá, mas está faltando muito a captação assertiva. Esse pilar, o Google meu está funcionando. Se você tem uma ideia, desses 65 atendimentos, 52%, mais da metade, de pacientes fidelizados, pacientes que já continuam consultando comigo, pacientes antigos, né? E 24, deixa eu ver aqui, são 30 pacientes, dá o quê? 24, não, perdão, 52% de pacientes fidelizados e 48% o restante de pacientes novos. Desses novos,
80% é tudo indicação de médico e paciente, né? Ou seja, sobrou 13% para o Google, 0% para o Instagram, isso é uma vergonha. E o restante que não coube aí, nem a própria, que eu dou ainda plantão, e eu faço alguma captação também, eu próprio, né, no hospital. Mas e o que isso gera? Gera muito paciente que não é no meu subnicho, né? Eu acabo atendendo de tudo. Há pacientes, muitas vezes, que me dão um pouco mais de trabalho, e o meu subnicho que eu escolhi, que é cefaleia, eu acabo não vendo muito, que são os pacientes que, teoricamente, me traria mais facilidade de tratar, né, e que eu tenho expertise. Então, também, né? Exato. Então, a gente tem que seguir o que o mentor fala, porque senão... Mas deixa então eu reconhecer o seu... Uhum. Eu deixo reconhecer a sua... eu captei que você entendeu que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. E isso eu captei e eu estou muito feliz com isso. Doutor Pablo, o que hoje, na sua vida, e quando eu falo na sua vida, é no seu consultório particular e na sua vida pessoal, o que é natural hoje e que antes não era? Tipo, o que é natural hoje? O que você vive hoje que, tipo, que é algo incrível para você, que talvez você achasse que só fosse alcançar isso quando tivesse aposentado, quando tivesse, sei lá, não sei quantos anos, quando tivesse, sei lá, um doutorado que seja, ou então quando tivesse... Mas hoje é normal para você, faz parte da sua rotina. O que é natural hoje que antes não era e que é algo incrível para você? Bom, o fato de sair todo dia do trabalho com um sorriso no rosto, né, aliviado, não tinha antes, uma coisa, acho que vocês disseram outro dia, meu Deus, eu posso até cochilar um pouquinho após o almoço, eu almoço todo dia em casa, e antes era algo impensável, eu muitas vezes tinha um pouco de sono enquanto atendia paciente. Meu Deus, que coisa terrível, né? Quem nunca teve também, né? Quem nunca teve? Eu dando plantão um atrás do outro na residência, uma vez um paciente me cutucou assim, doutora, acorda, né? Perdão, eu dei plantão ontem. Não, eu entendo, vocês são muito trabalhadores. Nossa, atendendo um paciente com neurocicercose, eram sempre idênticos, eram todos com a mesma história. Então, enquanto eu anotava, acabei cochilando na frente dele, meu Deus. Então, eu posso, não faço porque a gente se vê movido para fazer outras coisas, mas se eu quiser, eu posso tirar um cochilo após o almoço. Eu atendo praticamente meio período, se eu for contar, são 5 períodos de consultório por semana. Tudo bem que eu dou plantão ainda, né? No hospital privado, é um plantão de neurologia, é um plantão mais tranquilo. Eu resolvi que não ia deixar por enquanto, que isso me dá uma segurança também para, às vezes, quando precisa, apertar um pouco mais, mas tem me trazido até alguma captação interessante, esse plantão específico, porque a gente, em vez de atender o paciente no plantão como um atendimento de PS, lá a gente tem um pouco mais de tempo e os pacientes ficam maravilhados com o atendimento de pronto-socorro. Eu faço o exame físico e saem de lá praticamente quando é que é o seu consultório, doutor? Sempre, né? De qualquer forma, o que mais, né? Lógico, mais tempo para se exercitar. Eu não fazia exercício nenhum, hoje eu faço 6 vezes por semana. Eu modifiquei minha dieta, que eu estava, hoje, eu não sou muito gordo, não, mas imagina eu 10 quilos mais magro. Um ano atrás era assim que eu estava. Hoje eu faço exercício 6 vezes por semana, academia mesmo, e eventualmente alguns períodos de pilates.
consigo viajar. Esse ano eu fui muito mais vezes visitar meus familiares em Vitória do que nos outros anteriores, e nós estamos em agosto. Quer dizer, é tempo, né? Uma coisa tão valiosa, de qualidade, com filho, com esposa. O meu filho, isso eu acho que eu já tinha comentado em alguma reunião, sempre vendo pai e mãe, meio, né? A esposa é médica também, é um pouco queixoso, né? Ela ainda não saiu do ciclo virtuoso, do vicioso, né? Trabalhando até, mas a gente sempre falando, comentando sobre dissabores dos nossos trabalhos, né? Lamúria, lamentação, e filho escuta, né? Isso eu pedi para que ela não fizesse mais, e eu propriamente não fiz, porque não tinha nada mais para reclamar. Qual foi minha surpresa? Que eu nunca vi o menino, meu menino tem 10 anos, ele passou a dizer que quer fazer medicina. Não que isso seja necessário para mim, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele disse que agora quer fazer medicina, porque acha legal, que isso, que aquilo outro, porque agora eu só conto a parte boa. Olha, eu atendi tal paciente, fiz a diferença na vida dele. Antes ele era assim, assim, assado, e agora ele está aceitando um emprego lá em Portugal, vai se mudar com a família. Nossa, caramba. E aí ele começa a ver quão legal, a gente muda o semblante, né? A gente passa a ter prazer em fazer a medicina e a criança olha, poxa, eu quero fazer isso também. Né? Olha só que coisa, né? Mas ele pode fazer o que ele quiser. Olha que coisa impressionante. Mas o que eu me lembre, por aí. E o que pode ser mais valioso do que isso, meu amigo? De você saber, de você ter a plena consciência que você está sendo um exemplo para o seu filho. Sim. Uhum. Antes ele falava que queria fazer qualquer coisa, né? E até basicamente ser youtuber, né? Todas as crianças querem ser jogador profissional, né? Mas hoje não. É sobre isso. Muito bom. Tem alguma coisa que você vive hoje, algum resultado, ou pode ser alguma sensação mesmo, né, que você achava, quando você entrou lá na turma 14, em fevereiro de 2022, você falava assim, cara, isso aqui eu vou conseguir, mas talvez demore, sei lá, tantos anos, 5 anos, 3 anos, o que você já conquistou? Essa saída do sistema público é uma das coisas, né, que eu achava um beco sem saída, porque qualquer um que saia é tido como louco, né? Nossa, você nunca sabe o dia de amanhã, quantas vezes eu já escutei isso, né? Mas foi tão libertador, tão bom ter saído. Sempre que eu posso também, eu reúno todas as amostras de remédio que tem no consultório e loto o armarinho da neurologia lá, está sempre cheio por minha causa. Mas isso sim, certamente foi uma das coisas que eu achava impossível, mas que eu consegui. E ter, meu Deus do céu, mais da metade, tem mês que 60, tem lá plotado, eu não consigo ver porque é um celular, 60%, 70%, não lembro do meu, de tudo que eu ganho por mês, ser fruto do meu consultório particular, né? Isso eu falava, caramba, isso é um sonho que se realizou, às vezes, até antes do prazo. 70% do faturamento veio do consultório, de acordo com a Olha planilha. só, nossa. E olha que eu dei muito plantão para ajudar os colegas para poderem viajar. Imagina, a gente acaba dando porque senão eles não. Tem muita Sim. gente saindo da escala. Mas tem muita coisa ainda. Nossa, a gente quando foi no encontro, aquela dinâmica que foi feita com a Clarite, que a gente projeta, né, as coisas e escreve no papel a quantidade de sonho e hoje, naquela época, ano passado, que eu via ser tão distante, hoje está tão mais fácil, né? A gente está falando de 6, 7 meses, né, cara? Puxa.
Você vê meu ao vivo foi em dezembro. Uhum. Mas eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho. Igual eu falei com a Alessandra, parece que a gente está junto há um tempo já, né? É, parece que é São bem seis, mais do sete que. meses, cara. Parece muito mais, né? Muito mais mesmo. E. Nossa, me fugiu agora. Mas é bem isso. Ainda tem muita coisa, eu tenho tido. Eu só não realizei muito do que poderia ainda, porque estou drenando parte do que eu tenho recebido para uma mudança de apartamento. A gente está num local bem aquém do que a gente precisa, e, lógico, nada de ostentação, eu nunca fui disso. Meu carro é o mesmo de 15 anos atrás, mas mudar para um apartamento e botar tudo novinho lá demanda, né? Mas, nossa, ainda tem muita coisa por fazer, e o caminho está traçado para isso. E o que eu estou escutando é que o que antes parecia distante ou talvez até impossível, agora é só uma questão de tempo para você. É É isso. isso? Nossa pulseirinha aqui, o que antes era sonho, o que tudo que hoje é real, um dia foi apenas sonho, não é isso? É isso. É isso, meu amigo. Ó, a internet tá pregando uma peça com a gente. Eu queria então que você falasse, eu perguntei lá como é que você se sentia antes. Você falou que tinha frustração, que sentia subutilizado. Como é que você se sente agora, hoje, fazendo essa medicina, né, da forma que você faz, tendo a qualidade de vida que você tem, se sentindo bem remunerado? Como é que você se sente hoje? Qual é o sentimento? Que é um sentimento de realização, de voltar a ter entusiasmo pela profissão, de ver no final de cada consulta e ficar aquele tempinho, né, antes de passar o próximo paciente, como a Helena recomenda, né? Caramba, que consulta bacana, como o paciente ficou satisfeito, e a secretária, doutor, puxa, que legal, nossa, isso é muito melhor do que o que a gente tinha de sentimento antes, de agora sim, de ter o dever cumprido, né? Ah, e ter mais tempo para todo mundo, tempo para também se atualizar. Eu tenho ido muito a congressos, né? Todos que tem disponíveis eu vou. Antes era dificílimo, porque, imagina, serviço público, para você ser liberado, né? Agora eu vou para qualquer congresso que eu quiser, todos assim, tem um atrás do outro eu vou. E é bom, se encontra os amigos, né? Se atualiza. Então não tem comparação. Mas é só o começo, e eu tenho plena certeza disso. Tem tanta coisa para eu implementar ainda, que não tem como dizer que não tem como melhorar, porque tem como melhorar, sim. Sempre ad melhora, como diriam em latim. Pablo, se você pudesse deixar um recado agora. Eu fiz uma pergunta para a Alessandra pedindo para ela falar com ela mesma. Mas agora eu quero que você fale com os colegas que estão aí. Entra ou não entra na turma 21? Será que vale investimento? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter tempo? Será que funciona para mim? Será que funciona na minha cidade, na minha especialidade? Será que eu consigo? Será que, pô, eu já não tenho, já não sou um menino, já tenho mais idade? Ou então, eu sou muito jovem. Qual o recado que você daria para essas pessoas? Imagina, o mesmo recado que eu dava para os internos lá, para quem eu dava assistência, preceptoria no hospital. Eu falei: olha,
não vá inventar de fazer concurso, viu? Você, para essa tua especialidade, que você vai fazer residência, não vai inventar de entrar em convênio, começa do jeito certo, viu? Tem meios, tem caminhos para você conseguir isso, né? Ah, e tem receios, tem objeções, tem medos, né? Dúvidas, todo mundo vai ter, mas por que não perguntar, né? Pergunta para quem já trilhou o caminho, pergunta para quem tem mais experiência, para quem conseguiu, né? Eles vão te fornecer toda a informação que precisa e estar junto, lógico, de pessoas que pensam da mesma forma que você, de te orientar quando você tem uma dúvida, de te apoiar quando você passa por dificuldade e vibrar quando você vibra também. Isso não tem preço, né? A gente sabe que a medicina é muitas vezes uma fogueira de vaidades, né? Um querendo subir, vendo o outro descer, e a gente estando nesse grupo é uma alegria imensa quando cada um tem uma vitória, mesmo que pequena. Isso é sensacional. Então, para quem tenha receio, tenha dúvida, eu mesmo tinha minhas objeções, e elas todas foram por água abaixo, todos os medos que eu tinha, a gente fazia, e fazia com receio, com medo mesmo, mas fazia, né? E dá certo. Fazendo o método, quem, na minha condição, está nesse ciclo de trabalhar ininterruptamente para convênio, para setor público, dá um pouco mais de atenção para o teu atendimento, para a tua expertise, para o que você pode oferecer de melhor, focar nisso, com certeza vai ter um monte de gente precisando da tua ajuda, e isso vai ser mais do que suficiente para você ter segurança para largar. Alguns fazem de forma mais súbita, outros mais devagar, com o pé atrás, né? Mas tem método para fazer tudo isso. E estando com uma equipe especializada que já acompanhou muitos médicos fazendo o mesmo caminho, é outra coisa, não tem como comparar. E uma das coisas que me toca e que me inspira é porque, cara, através de você, querendo ou não, eu me sinto representado para cuidar das pessoas do nosso Nordeste, querido, que eu tenho tanto carinho, que eu sei que precisam tanto, né? E que agora, né, aí em João Pessoa e ao redor, tem acesso ao melhor, né? E não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista de ter realmente alguém que pode contar, né? Isso é incrível. Então, queria te parabenizar de verdade. Em 1 ano e meio, tanta coisa ter acontecido na sua vida. Largou o emprego público, largou os planos, largou o emprego público. 70% da renda do próprio consultório, qualidade de vida, reconexão com família e viajando e tudo mais. É difícil acreditar. É só o começo, meu amigo, é só o começo. Conta comigo, conta com o CVM, e independente de qualquer coisa, do quanto que você vai continuar com a gente ou não, cara, muito obrigado. Muito obrigado por a gente está escrevendo história aqui, né? A gente tem uma live lá que a gente fez, que foi incrível, e agora a gente fez essa outra live. Em breve, quem sabe, a gente faz uma outra live. É só o começo. E a gente está construindo história aqui. E você, Pablo, há um tempo atrás, você fazia parte das pessoas que estavam na plateia, né? Ou então das pessoas que estavam fazendo ainda as suas considerações. Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que funciona? Será que não funciona? E agora, meu amigo, você está no palco. Você agora ilumina, você inspira outras pessoas. Você, literalmente, faz parte agora do resgate da boa medicina, porque através do seu relato, através da sua história, você permite que outras pessoas também brilhem, que outras pessoas também se inspirem, que outras pessoas também acreditem nelas mesmas.
Então, Que obrigado. bom, que bom. Obrigado por isso. Joia, joia. Gratidão. Valeu, Sidney.